palavra de hoje, o nome dela é Criados para a Eternidade. E eu quero começar falando um trechinho de um livro do Crônicas de Nárnia. Quem aqui conhece a coletânea Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis? Ele foi um autor inglês e essa coletânea é conhecida como uma das maiores compilados de literatura. Muito conhecida, foi escrita na década de 50. Então ela é bem antiga, mas ela continua sendo incrível nos dias de hoje. Para vocês entenderem o quanto eu amo esses livros, no ano passado eu tive uma enchente na minha casa. Na verdade era na obra da minha casa. E vocês já ouviram bastante o Ramon falando da obra, né? Vou trazer mais uma informação. A gente teve uma enchente na obra o ano passado, no subsolo, e a minha mudança estava lá. Então, as minhas caixas de mudança, com várias roupas, utensílios de cozinha, muitas coisas estavam lá. E a gente perdeu mais ou menos uns 60% de tudo que a gente tinha. E quando a gente viu a enchente, e aí começou a resgatar as caixas já todas molhadas, eu estava sob controle, né? Estava lá focado, não, são coisas, né? Vamos superar, vamos resolver, vamos... Até que eu abri uma caixa, que era a caixa dos meus livros. Livros que eu guardava com muito carinho, assim, alguns de infância, não muitos, mas assim, até da adolescência, da juventude, eu sempre gostei bastante de livros. E aí, a hora que eu vi essa coletânea do Crônicas de Nárnia, foi o momento que eu chorei. Essa coletânea meu pai tinha comprado nos anos 80, aí na década de 80, eu nem era nascida. E quando eu era criança, eu vi a biblioteca dele cheia de livros. E aí eu lembro quando eu tinha 8 anos, que era uma idade que eu já tinha aprendido a ler, estava começando a ficar um pouco mais firme na leitura, ele me deu então essa coletânea dos livros do Crônicas de Nárnia. Antiga, aquelas páginas já estavam bem amareladas, com aquele desenho original, ainda era do desenho original. E então, quando eu vi na minha enchente aqueles livros... e foram os primeiros livros que eu li. Tirando os livrinhos de escola, de biblioteca, que eles mandavam eu ler, foram os primeiros livros que eu li por conta própria na minha casa. Para quem não sabe, são 7 livros e eles são incríveis. É uma história romanceada, né, fictícia, fantasiosa, cheia de histórias, faunos, bruxa, um armário mágico. Ela é totalmente fantasiosa e aquelas histórias me captaram. Porque eu falei, gente, eu sempre gostei de tudo que fosse fora do quadrado, tudo que fosse fora da caixinha, eu sempre gostei. E aqueles livros marcaram minha infância. Desde então, eram os meus livros preferidos. E quando eu vi aqueles livros totalmente encharcados, cada livro ficou numa grossura dessa, porque estava completamente encharcado. Foi o momento que eu chorei. E aí eu estava com amigos lá, e a Nath, para quem conhece a Nath, era minha assistente, e agora está morando fora do país, que é um doce. E ela é muito quietinha e muito amorosa. Ela foi lá, pegou os livros escondida, e eu falei, pode jogar todos esses livros fora que não dá para salvar. E ela guardou esses livros, e levou para a casa dela, e secou com secador, página por página. Dos 7 livros. Então, se eu já gostava desses livros, dessa coletânea, imagina agora que foram os únicos livros remanescentes, secados página por página depois de uma enchente. E eu ainda tenho eles, graças ao amor da Nath. Nath, um beijo para você. Mas para vocês entenderem, esses livros fizeram o nome do C.S. Lewis como um dos maiores escritores ingleses, e não só ingleses, mas da história. E quem lê fica completamente encantado com a vida dos principais personagens do livro. Porque eles não vivem uma vida comum. Inicia eles indo passar as férias na casa de um tio e de repente... Naquele casarão tem um armário, e quando eles entram nesse armário, eles vão parar
numa terra encantada de Nárnia, que na verdade está amaldiçoada. Para quem lê aquele livro fala, uau, uma vida dessa seria muito incrível, né? Na nossa vida a gente já é capaz de viver coisas impressionantes. Grandes amores, grandes duelos, né? Lá nos livros tem muitos vilões. Na nossa vida também tem muitos vilões, não é verdade? Então a vida é cheia de altos e baixos, de aventura, de drama, de tristeza, de suspense. Mas eu quero começar a pregação de hoje lendo uma das últimas páginas do último livro dessa coletânea fantasiosa, incrível, que é Crônicas de Nárnia. E vamos lá, eu vou ler para vocês então esse que é um dos últimos trechos dessa história. E ele diz assim: para nós, este é o fim de todas as histórias. Porque ele está acabando, né, o último livro dessa coletânea. Para eles, porém, esse foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor que o anterior. Então você imagina, você lê livro por livro e você fica completamente impressionado com o que acontece na história dos personagens. E o autor faz questão de terminar dizendo: para vocês está acabando a história que vocês ouvem a respeito desses personagens, mas para eles é só a capa e a primeira página. Eles vão começar agora o capítulo 1 na eternidade. E eu começo assim falando da eternidade. É esse capítulo 1. E eu quero dizer que eu vou usar as palavras de C.S. Lewis dizendo que o que você está vivendo agora é a capa, a contracapa, talvez uma introdução do que é a vida de verdade. Então eu começo essa minha palavra, que chama Criados para a Eternidade, dizendo: nós não conhecemos a eternidade. Então nessa pregação eu quero falar a respeito de 4 fatos que nós precisamos entender a respeito da eternidade na nossa vida. O primeiro fato é: a gente não conhece a eternidade. Lá em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu quero dar um destaque para vocês na parte que diz: sem que este, o homem, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, esse texto de Eclesiastes 3, ele é muito conhecido, que é aquele que fala que existe tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, de chorar, de sorrir, de sofrer, de ser feliz, de cantar, de ficar quieto. Tem tempo para todas as coisas. E aqui ele está falando das coisas que se vivem nessa vida. Né? Quer dizer que nessa nossa vida a gente vai fazer muita coisa e existe tempo determinado para cada coisa que fazemos na nossa vida. Mas Deus, ele também colocou no nosso coração a eternidade. Só que mesmo tendo colocado no nosso coração a eternidade, nós não conseguimos entender nem a eternidade para trás, nem a eternidade para frente. A gente não conhece. Então esse é um fato. Quando a gente pensa a respeito da eternidade, eu quero dizer que a Bíblia diz: você não sabe de nada. Às vezes a gente quer achar que sabe como vai ser na eternidade. E a gente pode ter até pequenas dicas na Bíblia sobre a eternidade. Mas Salomão está falando: vocês na verdade não sabem.
Nós não sabemos. Nem o que veio antes da criação do mundo, com clareza, com certeza, com a verdade absoluta, e nem o que vai vir depois. Existe outro texto também que é muito conhecido, que fala a respeito do nosso não conhecimento da eternidade, que é o que está lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, que é um texto muitíssimo conhecido, que é: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente escuta muito esse versículo, e a verdade é que muitas vezes a gente escuta esse versículo aplicado para a nossa vida terrena, né? Então, pessoas pegam esse versículo e aplicam como: eu talvez esteja vivendo uma circunstância ruim na minha vida, e Deus tem algo bom que eu não sei o que é, então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A verdade é que até poderia existir um versículo que falasse assim: Deus te ama e tem algo bom para você que você não sabe ainda. Mas esse versículo que eu li, ele não está falando a respeito de sucessos e conquistas terrenas. Porque vamos falar a verdade, se existe alguém que precisa de uma reviravolta profissional, e aí o que Deus vai fazer na vida dele é abrir uma porta de emprego, abençoar, ou dar uma promoção, ou fazer ele crescer na carreira, olhos já viram isso e ouvidos já ouviram, concordam comigo? Não é nada inimaginável. Se uma pessoa quer casar, quer ter família, quer ter filhos, mesmo que ela não saiba ainda com quem é, quem serão os filhos, se vai ser menino ou menina, como vai ser. E mesmo que Deus fizer essas coisas, olhos já viram e ouvidos já ouviram, não é verdade? Então a gente tem que aplicar esse texto de acordo com o que ele realmente quer dizer. Existe algo que a humanidade desconhece e que foi preparado para nós. O que a gente ainda desconhece é a clareza do que é a eternidade. O que vai acontecer lá? Como vai ser? O que eu vou sentir? O que eu vou experimentar? Como vai ser estar na presença de Jesus? Porque eu sei que eu vou estar na presença dele. Eu sei que eu vou adorá-lo. Eu sei que vou estar lá com os anjos cantando. Mas eu não sei exatamente como vai ser. E Paulo está dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado. A gente só vai saber chegando lá. Falando desse texto, recentemente eu ouvi uma pessoa que estava num curso. Eu entendi que era um curso de capacitação profissional, tipo um curso de coach cristão. E aí a pessoa estava postando a respeito o desenvolvimento que ela estava aprendendo lá naquele curso. E aí ela encerra com: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus vai fazer na minha vida. Então, eu quero falar, não é isso, tá? Você tem que trabalhar, você tem que lutar para se desenvolver. Mas olhos já viram e ouvidos já ouviram. Você não vai viver algo que ninguém na história da humanidade viveu. Eu quero falar uma outra citação do Rick Warren, que ele escreve no livro Uma Vida com Propósito. E ele descreve para ele o que é vida, em comparação com o que é a eternidade ou a vida eterna. E ele diz assim: este mundo é um lugar de preparação, é a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que acontece antes do jogo. É a volta de aquecimento antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Thomas Brown fala: é apenas um parênteses na eternidade. Então a verdade é que se nós formos analisar, apesar de não sabermos como é a eternidade, se a gente entender tudo que a palavra de Deus fala a respeito de como será na vida eterna com Deus, a gente tem a clareza com que eles disseram: isso aqui não é nada.
Matematicamente falando, o que são 80, 90, 100 anos no máximo? Perto de infinito. O que é 80 perto de 1 trilhão? Quase nada, né? Mas pensa que 1 trilhão não é nada perto do infinito. A nossa mente não é capaz de entender o número máximo que os matemáticos e os cientistas já estão nomeando. Nem sei falar. Mas a verdade é que se a gente comparar, não é nada. Então, nós não sabemos o que a eternidade é. Imagine que o Gael... Vou mostrar minha bola de basquete. Pessoal, eu fui no ultrassom, não é gêmeos mesmo, eu prometo. Apesar das pessoas perguntarem. Imagine se ele já tivesse uma certa consciência. Tá? E ele que está vivendo aqui dentro de mim, a vida dele é basicamente dormir, acordar e chutar a minha costela. Quando eu como, ele recebe partículas do que eu comi pela placenta. Quando eu vou fazer o ultrassom, eu como chocolate. Porque deixa ele animado, né? A bendita glicose que a gente cresce e dizem pra gente que faz mal. Olha só que abuso. Para ele, não, ele gosta. Então, ele acorda e fica mexendo bastante, para a gente ver em várias posições no ultrassom. Agora, imagina que o Gael já tem um raciocínio mais claro. E aí, ele, nessa imensa sabedoria de vida que ele tem, ele entende que ele sabe o que é bom para ele. Ele tem absoluta certeza do que ele gosta e do que ele não gosta. Tá? E aí, quando eu como chocolate e micropartículas quebradas se unem nessa gosma, que é uma placenta que passa pelo cordão umbilical para ele, mas não só isso, ele também começa a engolir com a boquinha. Então, ele já está comendo com a boquinha. Imagina, então, ele tem certeza, eu sei o que é um chocolate. O que nós diríamos para ele? Não sabe. Não sabe, essa meleca da placenta que você come não é chocolate. Aí ele, eu sei a diferença quando a minha mãe quer fazer dieta e só come brócolis e comida light e quando ela come um bolo de chocolate. Eu sei a diferença. E aí a gente olha para ele e fala, não sabe. E a verdade é que eu acho que Deus olha para nós e Ele acha muito fofo o que a gente pensa. Porque a gente tem absoluta certeza que nós sabemos sobre as coisas. Alegria. Imaginem que a alegria desta vida é como uma placenta com partículas de chocolate. E a alegria na vida eterna é muito mais do que uma barra completa. No céu não engorda. Então a verdade é que a gente não conhece a eternidade. Fomos criados para ela. Mas a nossa concepção de como vai ser está muito mais do que nebulosa. A gente não sabe nem como as emoções serão lá. O que é o amor na eternidade? O que é a paz? A gente acha que a gente pode ter um momento de paz nessa vida? Não tem. Se for mãe de mais de 2, não tem mesmo. Na eternidade pode ter uma multidão de filhos que você está sempre zen. A verdade é que a paz na eternidade é algo que a gente não entende. Nem a alegria, nem a adoração, nem Jesus.
O que a gente conhece de Jesus e pode ser uma vida inteira buscando conhecê-lo, ainda é muito pouco do que vai ser na realidade da eternidade. O segundo fato que eu quero falar é que a gente não conhece, porém, número 2, ansiamos pelo que é imortal. Continuando no versículo de Eclesiastes 3:11, que está escrito: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu quero dar ênfase agora para o trecho que diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. O que ele está querendo dizer aqui? Deus nos fez seres mortais, né? Depois do pecado, a gente já nasce sabendo que a nossa vida tem começo, meio e fim, certo? Mas ele deixou uma pista de eternidade no coração. E a verdade é que existe um vazio existencial no ser humano que nada mais é do que esse desejo do que é eterno. Vocês já perceberam como, de uma forma geral, as pessoas são muito diferentes, mas existe algo em comum entre elas, é que elas estão constantemente desejando algo? É muito raro alguém viver um momento, por mais curto que seja, onde ela não está desejando a mais. Eu estou absolutamente satisfeito com tudo, nada precisa ser a mais na minha vida. É muito raro isso acontecer, se acontecer. E quando a gente começa a sentir um vazio, imediatamente a gente tenta preencher. Ou com amor, ou com diversão, ou com dinheiro, ou com prazeres, ou com relacionamentos. A gente tenta sempre preencher esse vazio existencial. E quando a gente está em Jesus, a gente se converte, busca Deus, está bem com Deus, está com vida espiritual, mas em muitos momentos a angústia volta. O que é que isso significa? Paulo, lá em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 1, ele diz algo que é muito forte e que me fez refletir muito enquanto eu estava preparando essa pregação. E ele diz o seguinte: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Ele está chamando esse corpo que você tem, lindo, de barraca. E que essa barraca vai ser destruída. E que um dia você vai receber um outro corpo que ele está chamando de casa. E vai ser uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora. Pois gostaríamos de nos mudar já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com o que é mortal desapareça. O que eu quero te falar é: você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você pode buscar Deus, ser íntimo dele, mas existirão muitos momentos que você vai ficar de saco cheio dessa vida. Cansei. E não é que eu quero morrer, que eu quero me matar. Eu só quero que o que é eterno faça o que é mortal desaparecer. O que Paulo está falando?
O Evangelho de Cristo, ele não promete uma vida sem problema. Os problemas desse mundo continuam para todos. Mesmo aquele que está em Cristo tem dor no corpo, na barraca. Quem aqui essa semana a barraca doeu? Entendeu? Às vezes a gente só fica de saco cheio da barraca, né? Na gravidez a situação piora um pouco. Não vou nem contar os detalhes. Mas não é só o corpo físico que dói. O coração não dói também? Quantas vezes a gente não fica triste, não sofre, não tem medo, tem insegurança, está de saco cheio de esperar porque tem que esperar. Essa vida mortal espera, mais espera do que chega. Na verdade, a gente está de saco cheio de esperar. Quem está de saco cheio de esperar, levanta a mão. Hoje tem alvará para falar porque Paulo está falando. A gente está sendo bíblico. Entendeu? Eu só quero que a vida venha e leve embora o que é mortal. Pagar conta é mortal, gente. A verdade é que quando a conta não fecha por muitos meses, a gente fica cansado. E o que Paulo está falando é que viver nessa terra, por mais que você seja a melhor pessoa, você também vai cansar às vezes. Quando você vive para Cristo, vai ter perseguição. Vai ter perseguição de homens e vai ter perseguição espiritual. Aí você fala, já não basta os inimigos desta terra. Eu ainda tenho que lembrar que tem capetas invisíveis. Que se preocupam com a minha vida, entendeu? Aí a gente fica o quê? Chega uma hora que fica de saco cheio. Angustiado, como diz Paulo. Cansado. O salmista. Gente, o salmista é a maior montanha-russa emocional, né? São mais de autores. Mas Davi, né, tem vários salmos lá. Gente, Davi, esse cara, ele era sentimental, né? Às vezes, no mesmo salmo, você fala, coitado, ele é muito infeliz. Ah, não, tá ficando feliz, tá ficando feliz. Ficou muito mal de novo. Ele oscila, né? De forma bem intensa entre estar desesperado e feliz. Imagina o quanto ele não ficava de saco cheio da barraca emocional dele, né? E não é que a gente queira deixar de viver. Mas é que às vezes a vida terrena cansa. Por quê? Porque esse mistério que Deus deixou no coração do homem, que chama eternidade, é uma pista de que você não foi criado para viver assim. Você foi criado para estar em unidade com o Pai, para ter uma vida completa, para ter uma vida plena de paz, de adoração e de amor. E nós iniciamos essa jornada, mas a gente não chegou no lugar onde a angústia não vai existir mais. Às vezes a gente só quer que o que é mortal desapareça. Mas o terceiro ponto é muito interessante se comparado ao primeiro ponto, porque eles são contraditórios. Afinal, que é a maior contradição do que a cabeça do ser humano? Então vão comigo olhar qual é o terceiro fato. Porém, vivemos com os olhos no que é passageiro. Então pensa nessa incoerência. Número 1. Que é o meu ponto 2. Ansiamos
pelo que é imortal no nosso interior. O meu interior está querendo o quê? Aquilo que é eterno. Porém, os meus olhos estão focados no que é passageiro. Bem-vindo à incoerência humana. Enquanto por dentro eu quero o que é eterno, por fora eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro, fama, beleza, glamour. Muitos relacionamentos, alegria, sucesso, paz na vida. Uma praia com água de coco, mas não tão calor quanto essa semana, né? Quero um calor tranquilo. Paulo, que é o mesmo que fala o porquê a gente está angustiado nessa barraca, que é porque a gente está desejando que a vida faça com que a mortal desapareça, ele é um Paulo que deve ser ouvido, na qual deve ser imitado, como ele mesmo diz. Podem me imitar, porque eu estou bem focado em imitar Jesus. Ele diz algo muito interessante a respeito de como ele teve essa circunstância de tirar os olhos do que é mortal, do que é passageiro, para colocar os olhos no que é eterno. Lá em Filipenses 3, a partir do versículo 7 diz: no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, consideram que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Paulo, ele sempre foi muito intenso nas suas convicções. Quando ele era o judeu, fariseu, que seguia à risca a religião judaica, como os fariseus faziam, ele odiava tanto esse evangelho de Cristo, que ele chegou a matar cristãos. Ele era um dos organizadores de um movimento para prender e matar os cristãos. Mas aí, então, ele teve um encontro com Jesus. E aquele homem que era conhecido como Saulo, se tornou Paulo. E o que ele diz foi: encontrar a Cristo mudou a minha perspectiva do que tem valor. Todas as outras coisas passaram a não ter valor para mim. Religião, práticas, ritos, que era o que mais ele seguia, todo aquele estudo da Torá, sem Cristo não tinha valor nenhum. Ele falou: joguei fora que nem lixo, porque agora eu tenho um foco. Eu quero conhecer Cristo completamente. Paulo achava que ele ia conhecer a Cristo completamente nessa vida? Não. Então percebam como o que ele está dizendo é: a minha vida hoje, a minha vida mortal foi completamente impactada por algo que eu quero atingir e só atingirei na eternidade. Então hoje eu vivo de forma coerente com aquilo que eu só vou viver quando eu tiver com essa barraca morta.
E o que eu quero perguntar para vocês é: que tipo de impacto na vida cotidiana de uma pessoa, que tipo de impacto existe se essa pessoa decidir que todas as principais decisões da vida dela são baseadas no que ela deseja na eternidade? Qual seria o impacto na sua vida se nesse momento você pegasse os seus sonhos e os seus anseios e os seus desejos e passasse pelo filtro da eternidade? A eternidade existe, ela é mais real do que essa vida, ela está mais próxima do que eu imagino. Ela é a verdadeira vida, eu estou só na preparação, estou só no ventre aqui comendo placenta. Se a gente realmente entendesse isso, como seriam as nossas decisões? Vocês acham que a decisão dos cristãos seria diferente? Com quem você vai casar? Por que casar? Por que ter filho? Quantos filhos ter? Trabalhar aonde ou não trabalhar em determinado lugar? Falar ou não falar determinada coisa? Imagina se a gente só falasse algo que fosse coerente com a eternidade. Eu quero contar uma coisa que enquanto eu estava preparando a pregação eu lembrei. Durante a pandemia, cada um inventou uma nova moda para si, né? Gente costurando, né? Nunca vi uma agulha na vida, resolvi fazer crochê. A gente virou do avesso para suportar, né, o lockdown, ficar em casa e tal. E aí eu comecei a ler o livro da Marie Kondo. Quem conhece a japonesinha que é organizadora de casas? Eu adorei o livro dela e eu adorei o método dela. Por que eu gostei? A maioria dos métodos de organização, eles têm uma lógica, que é você organiza por área, né? Tipo a área da sua casa. E aí, na hora de descartar algo ou não, você descarta aquilo que você verdadeiramente usa. Aquilo que já está há muito tempo guardado e não tem utilidade no seu momento presente, você descarta. Né? Quanto tempo você usa. Né? A Marie Kondo é diferente. Tá? Primeiro, uma parte que todo mundo acha engraçado é que ela fala: te traz felicidade um objeto? Se trouxer, fica. Se não trouxer, leva embora. E a verdade é que toda organização começa pela primeira etapa, que é descartar. Então, a primeira coisa que você faz é descartar o que você vai tirar para ter menos coisas e as coisas ficarem mais organizadas. Mas o que eu mais gostei da técnica dela é que quando você vai organizar, você organiza não por cômodo, mas por tipo de objeto. E aí você tem que pegar tudo que você tem daquele tipo, daquela categoria, e colocar tudo no chão, assim, no meio da sala, fazer aquela montanha gigantesca. E aí ela fala assim: você tem que imaginar o futuro que você deseja. Então, nesse futuro, como é a sua casa nesse futuro? Né? Como que ela vai estar organizada? Como é que ela vai estar decorada? E não somente isso, como você está naquele futuro? Você tá vestida como? Né? Que peso você está? Que estilo você está? Aquele futuro que não é o hoje, tá? No hoje você está toda bagaçada lá na... Mas você se vê no futuro, sua casa organizada, maravilhosa, você linda, tudo certo. E aí ela fala o seguinte: isso mudou o meu sistema de entender a organização. Você olha aqui aquela peça, então vamos pensar que são roupas. Esta roupa está no meu futuro? Aí você pega aquela camiseta velha,
feia, que você usa todo dia. Se você está fazendo outro método de organização, você vai falar, vou ficar, porque uso pra caramba. Mas de acordo com a Marie Kondo, quando você olha, você fala, credo, definitivamente no meu futuro maravilhoso eu não estou com essa camiseta, vai embora. E quando eu estava estudando a respeito da nossa forma incoerente de, ao mesmo tempo, desejar a plenitude da eternidade e viver como se a gente só quisesse have fun, se divertir no hoje, de forma totalmente incoerente, imediatista, para os prazeres do hoje, para os prazeres do agora, eu pensei, imagina se a gente fizesse uma organização Marie Kondo espiritual. Categoria 1. Pegue as emoções. Todas as emoções do seu coração, empilhe na sala e aí você pega uma por uma. E aí você olha. Esta emoção está comigo na eternidade? Não está, então quero descartá-la. Agora imagina atitudes. Atitudes. Empilhe as atitudes do seu cotidiano no meio da sala. Atitudes com o seu marido. Essa é uma categoria importante. Atitudes com a sua mulher. Você que é jovem, atitudes com a sua mãe. Preste bem atenção nessa categoria, viu, filhos? E aí você olha aquela atitude. Ela está na minha eternidade? Agora pausa. Você tem que ter certeza que você vai para o céu na eternidade, porque se você achar que vai para o inferno, não dá certo esta pergunta. Mas imagina se a gente começasse a olhar atitudes, sentimentos, palavras, e analisasse se elas são condizentes à vida que um dia eu vou ter. Que tipo de revolução interna isso geraria em nós? Meu Deus do céu, a Érica acabou de inventar uma teologia nova, revolucionária, não é verdade? Não. A Bíblia fala disso. Se chama santificação. Nossa, é isso que é santificação? É você entender que 80 em comparação com o infinito não é nada, não vale nada. Porém, já que estamos aqui mirando lá, já que estamos no ventre mirando o nascer, o parto, já que estamos no aquecimento mirando um jogo de verdade, que tal então a gente fazer direito? E fazer direito nada mais é do que preparar a minha mentalidade para o que é eterno. Então, se a minha mente só está focada no que é passageiro, no que é mortal, você deixar de fazer algo que é prazeroso hoje. Se eu só tenho hoje, é o maior sofrimento da minha vida. Então, se eu quero alegria e satisfação, e um trabalho que não é de Deus, ou um relacionamento que não é de Deus, uma relação sexual não é de Deus, me dão esses prazeres no hoje. Se o hoje tiver tamanho valor, eu vou fazer, apesar de eu achar que eu não deveria. Agora, se a minha mentalidade estiver focada no meu anseio do que é eterno, eu vou saber, o prazer de hoje não tem valor, eu jogo no lixo, como Paulo fez, porque eu estou focado no prazer do futuro. Então, santidade não é não poder fazer nada e ser feliz. Não, é pensar naquilo que vai ser muito melhor. E a verdade é, pensa um baita de um jogador. O melhor jogador do mundo. Pensa que o cara já teve 2 contusões no joelho, 2 cirurgias. Ele sabe qual é o ponto fraco dele, joelho. Ele vai no treino, dá tudo de si,
antes da final da Copa do Mundo? Então, essa vida é o treino, o céu é a final da Copa do Mundo. Então, se seu fraco é o joelho, deixe o joelho descansar para jogar na Copa. Santidade é isso. Paulo tinha essa clareza. Ele tinha tanto essa clareza que ele até foi um pouco além e falou: gente, nem casar, mas vamos. Para que casar? Vamos todo mundo ficar solteiro e só falar de Jesus. Lá em Filipenses 1, o nosso querido Paulo, que ele está sendo o grande exemplo aqui, adoro. Ele diz: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecer a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer alguma coisa, algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida estar com Cristo, o que é bem melhor. Quem tem o entendimento, por mais superficial que seja, de que o que a gente vai viver na eternidade é muito melhor e muito mais duradouro do que hoje. Pensa, se eu vou viver aqui, eu vou viver para aquele que vai me entregar o maior presente. O sacrifício de Jesus não é sobre um Deus que quer fazer que você tenha uma vida perfeita com tudo o que você quer nessa vida terrena. Vocês entenderam? Jesus te ama e Ele se importa com os seus dias na terra. Ele te protege aqui, Ele faz o bem, Ele é galardoador, mas a grande obra na cruz é pela eternidade. Ele faz o bem para nós no hoje porque Ele é o bem. Ele não consegue ser diferente. Ele não consegue deixar de ser generoso só porque você está na terra ainda. Ele não consegue deixar de ser o Deus protetor só porque você está na terra ainda. Ele vai ser todas essas coisas na sua vida no hoje. Porém, a sua mortalidade só vai ser arrancada pela vida eterna quando você passar desta vida para a vida eterna com Ele. Então a plenitude da obra é lá, não é aqui. E é aí que eu chego no meu quarto e último ponto, e vou falar que o louvor, se quiser ir subindo já. É quando a gente chega no último ponto que diz: pela fé esperamos pelo céu. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, se o Evangelho de Cristo tem sido usado só para você focar na resolução dos seus problemas de hoje, naquilo que você deseja viver hoje, a prosperidade que você quer alcançar, o medo que você quer vencer, todas essas coisas Ele faz e quer fazer. Mas não é só para essa vida. Se você diminuir o evangelho da cruz para essa vida, você vai ser o mais infeliz dos homens. Porque você não entendeu a eternidade que Ele te oferece. Quando pela graça, Ele fez aquilo que nós nunca poderíamos fazer. A morte entrou na humanidade pelo pecado, por um só homem entrou a morte. E por um homem, esse pecado foi apagado na vida daqueles que creem, aqueles que têm fé. Pela graça de Jesus, Ele morreu para que você não precisasse ter a morte eterna, mas pudesse ter acesso à vida eterna. Essa é a obra da cruz.
E ela muda a sua vida hoje, muda. E muda principalmente a sua mentalidade. Que assim como Paulo deixa de viver para poucas décadas e vive de forma digna desse evangelho para que outras pessoas também possam receber essa mensagem. A fé que temos em Jesus nos proporciona muito mais do que somente uma transformação de uma vida curta. Proporciona sim transformação. Proporciona sim santificação. Mas aqui é só o começo. Jesus veio para a terra, nasceu como homem, viveu, discipulou, pregou, e os seus discípulos o amaram e se aproximaram dele. E a verdade é que eles não queriam que Jesus os deixasse. Imagina ter convivido poucos anos, 3 anos, mas com Jesus. Eu entendo o desespero deles quando eles falam, não deixa ninguém te matar. Precisa ouvir um arreda-te de mim, Satanás, mas não vai. Não vai embora. Eu não culpo eles. Porque aqueles que estiveram andando lado a lado, como pensar outra coisa que não fosse pelo amor de Deus, não vai embora. Mas Jesus diz para os discípulos em João 14, a partir do versículo 1, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não precisa ficar aflito. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim. Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé em Cristo Jesus te leva ao caminho de volta para o Pai. Assim como eu falei, Paulo falou, você pode até ter aceitado Jesus há um tempo e ainda sentir, às vezes, um vazio. Parece que nada preenche. E o que eu quero dizer é que não é porque você não é crente o suficiente. Talvez o seu espírito esteja clamando pela vida eterna. Essa vida pode ser dura demais para alguns. Essa vida pode ser difícil demais. Por isso que a gente não pode pregar só um evangelho de vida boa. Porque não é verdade. Existem pessoas que sofrem quase a vida toda. Mas Deus não é um Deus injusto. Deus não separou ninguém para viver debaixo de injustiça, não seus filhos. E Jesus fala, não fica angustiado, porque eu preparei uma coisa para vocês. Lá no céu, na casa do meu Pai, tem muitas moradas. E eu preparei. E todo aquele que estiver em mim, vai ir para esse lugar onde não existe dor, não existe injustiça, não existe medo, insegurança, não existe vazio na alma. Eu desejo que Deus te preencha no hoje. Mas a vida perfeita não é aqui. A vida perfeita não é aqui. Eu quero pedir para você ficar de pé.
A Bíblia diz, no texto que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, o que Deus tem preparado para você, ela continua dizendo o seguinte: mas nós temos o Espírito. E o Espírito nos traz o discernimento da eternidade. Então você não vai ter uma clareza na sua razão do que é a eternidade. Mas o Espírito, ele vai te encher. E você, pela fé, vai poder viver a esperança do que está por vir. E ele termina, diz: quem pode sondar o coração de Deus? Quem pode sondar a mente de Deus? Senão nós, que temos a mente de Cristo. E o que eu clamo sobre a igreja nessa noite é que o Espírito que traz o discernimento revele ao seu coração nessa noite a respeito da eternidade. Um novo desejo, um novo anseio de tirar um pouco os olhos das coisas dessa vida e dessa terra, para desejar a eternidade, para viver de forma digna da eternidade, porque eu sei que Deus pode me dar coisas maravilhosas aqui, mas não existe nada mais que eu desejo do que conhecer completamente o meu Mestre, Cristo Jesus. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e deixar o Espírito ministrar esse anseio pelo céu, enquanto o louvor canta essa música. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro. Além do rio
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Talvez você tenha ouvido enquanto eu falava a respeito do céu. E talvez você nunca tenha confessado a sua fé em Jesus. Você nunca tenha feito um compromisso com Ele de entregar a sua vida. Talvez você esteja até vindo há um tempo na igreja, mas nesse momento você falou: eu não sei se essa eternidade é uma realidade para mim. Eu não sei se eu vou estar lá. E eu gostaria de perguntar se você desejou. Se você desejou essa eternidade na presença de Deus. Se você desejou esse lugar sem dor, sem angústia. E eu quero perguntar se existe alguém que quer fazer essa aliança com esse Jesus amoroso, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou o caminho de volta para Deus. Existe alguém que gostaria de fazer? Eu vou pedir para você levantar a sua mão. E eu gostaria de fazer uma oração com você. Talvez você está vivendo esse vazio existencial e que nada preencheu até hoje. E eu posso dizer que Jesus é aquele que preenche. E é aquele que nos prepara para essa eternidade perfeita ao lado do Pai. Existe alguém que gostaria de fazer essa oração hoje? Eu vou pedir para você levantar a sua mão. Eu não estou vendo, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Se existe alguém aqui que tem vivido uma vida cristã e que nunca se comprometeu verdadeiramente nessa aliança com Cristo e ficou angustiado com a incerteza da eternidade. Ai, será que é para mim? Eu não sei. Eu quero dizer que Paulo falou: se tem uma coisa que eu quero nessa vida é ter coragem. Eu quero me posicionar naquilo que é eterno. Então eu convido você a ter um momento de coragem agora e se posicionar de verdade nessa aliança com Jesus, mesmo que você já esteja na caminhada na igreja há um tempo. E eu vou te fazer essa pergunta: você quer mudar o seu nível de aliança com Jesus e olhar para a eternidade que Ele te promete a partir de hoje? Existe alguém que quer fazer esse voto de coragem? Eu queria pedir que vocês viessem aqui, porque eu quero fazer uma oração. Se Jesus até hoje para você foi uma promessa de alguém para resolver os seus problemas de hoje, mas agora você entendeu que Ele é o Rei, o Pai da eternidade, e que Ele te oferece uma vida eterna, e você quer vir aqui hoje e dizer: eu desejo viver a minha eternidade com Cristo. Vem aqui. Glória a Deus. Minha última chamada, já vieram algumas pessoas, mas eu quero fazer mais uma vez. Eu quero dizer que nós, todos que estamos aqui, somos uma família e todos tomamos essa decisão de encontrar a Cristo como Deus que resgata a nossa vida eterna. Não deixe de vir por vergonha. Não deixe de vir por vergonha. Se você deseja marcar o dia de hoje como um posicionamento perante Ele, não deixe de vir.
façam essa oração comigo, amém. Amém. Vocês podem orar comigo assim: Jesus, eu creio. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor se entregou por amor a mim. Eu Te aceito como o Senhor da minha vida, dessa vida, mas da minha vida eterna também. Senhor, eu não quero ser como alguém que Te vê com a esperança só dessa vida. Eu declaro a minha fé na vida eterna e eu a recebo de graça, porque o Senhor fez e me entregou. Eu aceito que o Senhor mude a minha vida hoje, mas eu espero por esse lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde eu nunca estarei sozinha. Muito obrigada, Jesus. No nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Que esse seja um marco da vida, da conversão de vocês, onde vocês não olham mais o sacrifício de Jesus como algo, uma esperança somente para essa vida. Como Paulo diz, que os tornariam mais infelizes do mundo. Não. Hoje vocês recebem por meio da revelação do Espírito Santo o que essa obra traz, essa vida eterna. Amém? E nós vamos encerrar esse culto com um último momento de louvor. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia fala que o coração do cristão deve ansiar por esse divisor de águas entre essa vida terrena e a vida com Deus. Eu quero ler um texto que está lá em Apocalipse 21. A partir do versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Toda honra e toda glória, Senhor, que nós entendamos o que essa frase significa. Toda honra e toda a glória sejam dadas ao nome de Jesus. Senhor, prepara a sua noiva. Prepara a sua noiva. Igreja,
Volte o seu coração para as coisas do alto. Igreja, volte o seu coração às coisas eternas. Espírito Santo de Deus, sem o Senhor não é possível. Nós temos a consciência que somos completamente dependentes da sua obra em nós. Jesus, Rei dos Reis, assentado no trono, nós te esperamos. Não nos deixe esquecer que te esperamos. Queremos acordar amanhã lembrando que te esperamos. Queremos agir essa semana de forma digna de quem te espera. Queremos encerrar esse ano buscando um futuro que espelha o eterno. Faz a sua obra, Senhor, em nós. Obrigada por esse amor. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Eu preciso dar um último aviso antes de fazer a oração final. Vocês viram no Sad News, né? Falando que o nosso Natal vai ser um Natal diferente. Não é só um espetáculo artístico, mas é um projeto evangelístico. O que é isso? Nós temos a plena consciência de que essa verdade que a gente carrega não pode ser guardada somente para nós. Aquele que vive essa vida com os olhos na eternidade pensa, já que eu estou aqui, como Paulo falou, eu vou fazer um trabalho útil. E esse projeto de Natal, que chama Reluz, convida você a reluzir essa mensagem de vida eterna que Jesus carrega. Como você vai participar? Semana que vem você vai saber. Então o meu aviso de hoje é: a semana que vem, venha a um dos cultos, porque esse projeto vai ser apresentado para você. E não é um projeto que você vai ser um espectador. Você vai ter uma parte importante. E nós queremos contar com a sua participação. Porque essa luz de Cristo que você carrega precisa brilhar para sua família, para os seus amigos, para os seus companheiros de trabalho e para muitas pessoas. Amém? Então eu conto com vocês para essa ajuda. Semana que vem estejam aqui e se engajem nesse projeto de Natal 2023, Reluz. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o único Deus, o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém.